Olá! A globalização criou situações incomuns em todas as áreas. Uma delas foi que as instituições passaram a atuar de forma ainda mais multinacional, enquanto as soluções de controle continuaram restritas a ambientes locais ou, no máximo, nacionais. Paralelo a essa situação e com o avanço da tecnologia, cortes de justiça do mundo inteiro perceberam a necessidade de compartilhar experiências de administração. No programa de hoje você vai saber como tribunais de outros países têm enfrentado o problema do excesso de processos. Vai entender como anda a credibilidade da justiça na Europa. E como está a justiça brasileira, em especial a maranhense, nesses contextos. Aqui no estúdio, quem vai falar sobre esses e outros assuntos é o desembargador Lourival Cerejo. O vice-presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão participou recentemente de uma conferência internacional de administração de tribunais. Nós também vamos falar um pouco sobre o atual Código Civil, sancionado em 2002 e em vigor desde janeiro de 2003. O que mudou nesses quase 17 anos de criação do Código, especialmente no direito de família, o mais movimentado do direito civil? Você vai ter a opinião do desembargador Lourival Cerejo, um especialista na área. Então fique ligado, porque o Justiça Cidadã está começando. Uma parceria do Judiciário Maranhense com a TV Assembleia. Excesso de processos, problema com a credibilidade, questões de ética judicial. Situações aparentemente comuns a cortes de justiça do mundo inteiro. Movidos por essa condição, tribunais de vários países decidiram compartilhar seus problemas e soluções de administração. O atual vice-presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão, desembargador Lourival Cerejo, tem acompanhado de perto esse contexto. Recentemente, o desembargador Lourival Cerejo participou da conferência da Associação Internacional de Administração de Tribunais em Foz do Iguaçu, no Paraná. Seja muito bem-vindo ao Justiça Cidadã, desembargador Lourival Cerejo. Obrigado, estamos aqui para conversar. Tá certo. Desembargador, nesse encontro internacional sobre a administração de cortes de justiça de todos os países do mundo, né, o que o surpreendeu lá? Isso me surpreendeu principalmente constatar que os problemas hoje são universais. O problema do Brasil, não há um problema isolado do Brasil nesse contexto de administrar e enfrentar esse excesso de processo. São problemas de âmbito universal. O senhor atribui isso a quê? Esse aumento, essa grande quantidade de processos, na sua opinião? Consciência de cidadania, no nosso caso especificamente brasileiro, pós-Constituição de 88, o cidadão tomou consciência de seus direitos e não admite mais essa violência aos seus direitos, violação dos seus direitos, e corre à justiça por as mínimas coisas. Desembargador, e como os tribunais têm enfrentado esses problemas de excesso de processos e de administração como um todo? O problema principal hoje, chegou-se à conclusão, isso de todo mundo, que todos esses atrasos que vinham ocorrendo de processo eram um problema de gestão. Então, estão investindo nesse gerenciamento dessa problemática com auxílio dos mecanismos, o avanço da tecnologia que tem dado esse grande impulso para solucionar esse problema do acúmulo de processos. Então isso tem dado um resultado fantástico e os processos de desenvolvimento estão cada vez mais crescentes. Alguma novidade do trabalho feito em outros países que poderiam ser trazidos aqui para o Brasil? Esse intercâmbio de experiência tem justamente esse resultado de confrontar procedimentos, confrontar práticas judiciais para ser introduzidas onde ainda não existe. 2 países de especial me chamaram a atenção. Primeiro, Singapura. Singapura, por um investimento que foi feito nessa área tecnológica e a organização, a criação de um centro de inteligência do tribunal, e inclusive, o que mais surpreendente, com previsão do futuro. Então, eles estão assumir uma postura proativa de já prevenindo-se para problemas eventuais que vão ocorrer no futuro.
e é milimetricamente organizado a gestão no judiciário de Singapura, justamente para não serem surpreendidos com essas deficiências. Um outro país também que, até pela localização que eu não esperava, foi Ruanda. É um dos países da África que tem um problema de subdesenvolvimento, mas foi aplicado milhões de dólares, mais de 12 milhões de dólares na criação de um programa unificado entre Poder Judiciário, Poder Executivo, Polícia, Ministério Público, para que fosse o processo judicial eletrônico e toda essa dinâmica do Estado fosse mais acessível à população. Então, não satisfeito com esse bom funcionamento interno e recíproco das instituições, passaram a educar o povo para manejar essas inovações, para evitar que haja afluência excessiva de pessoas nos fóruns, nos tribunais, para que eles resolvam seus problemas de casa. E essas experiências, desembargador, compartilhadas durante o evento, vão poder ser adotadas aqui na Justiça Maranhense, que já tem o processo eletrônico implantado na maioria das comarcas? Nós estamos a Justiça Maranhense, ela está num nível muito satisfatório nesse ponto. Por exemplo, a principal arma de enfrentamento desse problema de excesso de litigiosidade é a conciliação e mediação. Sim. Isso nos Estados Unidos está dando um efeito muito grande, é elevadíssimo. E aqui no Maranhão nós estamos avançados nesse ponto, já estamos com 17 centros de conciliações, 4 diretamente subordinados ao Tribunal de Justiça, 17 em instituições particulares e públicas, e estamos conciliando muito mesmo. Este ano já fizemos recebemos 17 chamadas de agendamentos, chegamos a 5 mil, perto de 5 mil, soluções mesmo efetivas, e estamos com grandes planos de efetivação ainda mais e ampliação ainda mais dessa rede de conciliação e mediação, porque a maneira mais inteligente hoje é prevenir o litígio, conciliando com antecipação. Com certeza. Agora, a gente vive alguns problemas sobre a questão da credibilidade de alguns tribunais, né? A realidade, o que o senhor percebeu lá na Europa, por exemplo? Pois é, a gente pensa que a credibilidade está só em países subdesenvolvidos. Dos problemas da comunidade europeia, especificamente foi destacado o caso da Suécia, onde há inquietação muito grande da população quanto à credibilidade dos seus juízes. Em função do surpreendente. Dessas desconfianças que hoje está surgindo desse populismo desencadeado assim de uma forma irracional. Então, o que resolveram, o que a comunidade europeia está fazendo para enfrentar esse problema? Mostrando, tanto dando uma atenção muito forte à transparência, para que os cidadãos vejam como se faz a justiça, vejam a justiça sendo feita, como ela é feita. Então, está se também exigindo do juiz que ao dar as suas soluções, ele diga por que deu. Isso já tem na nossa Constituição, que é o problema da argumentação, da fundamentação, mas a ênfase que está se dando nesses países europeus, vamos dizer que tem assim, uma face política, de levar o cidadão a confiar mais na justiça, e ela vendo com toda a transparência como ela está sendo feita. Ok. Então, daqui a pouco a gente trata de outros assuntos com o desembargador Lourival Cerejo. Mas não esqueça, para se informar, reclamar, sugerir ou elogiar os serviços da Justiça do Maranhão, ligue para o Telejudiciário. O número é o 0800 707 1581. Você não paga nada pela ligação, é 0800 707 1581. No próximo bloco, o desembargador Lourival Cerejo vai contar como a ética judicial está sendo considerada pela justiça no mundo. E como está a justiça brasileira, particularmente a maranhense, no atual contexto da justiça mundial. Aguarde, o intervalo é rápido.
Justiça Cidadã, uma produção do Judiciário Maranhense em parceria com a TV Assembleia, já está de volta. Hoje entrevistamos o desembargador Lourival Cerejo, vice-presidente do Tribunal de Justiça. Desembargador, como a ética judicial está sendo considerada pela Justiça Mundial? A Justiça Mundial ela despertou para esse problema da ética desde o começo deste século. Então, todos os dirigentes das cortes se reuniram em Bangalore, uma cidade da Índia, e fizeram ali um código chamado Código de Bangalore. Esse código ele tem sido adaptado em todos os países. Nós, por exemplo, temos nosso Código de Ética da Magistratura Nacional, feito pelo CNJ, que é uma adaptação do Código de Bangalore. É o Código de Ética da América Latina. Então, esse encontro e esses códigos refletem essa preocupação da postura dos juízes para justamente com essa postura adquirir a confiança pública. Então é uma importância fundamental hoje, porque no momento em que vivemos, no século que vivemos, como diz o filósofo francês Lipovetsky, ou se é ético ou não se é nada. Então é um desafio constante que o juiz tem que enfrentar no seu dia a dia, essa postura na ética. Então precisamos cada vez mais, com profundidade, assumir essa postura ética. É uma reclamação íncita do próprio cargo da magistratura. O senhor acha que esse problema maior da ética hoje atinge o nosso país ou em todo? É uma preocupação mundial. Preocupação mundial, e justamente este ano, para os senhores terem uma ideia, o segundo encontro que eu participei, em que se destacou com muita ênfase esse problema da integridade judicial. Essa integridade, a maneira do juiz ser de uma maneira completamente integralizado com essa preocupação de ética, com essa preocupação da sua função, com esse problema da respeitabilidade, com esse problema da sua eficiência pessoal e funcional. Então, essa integridade da magistratura hoje é uma preocupação de todos os países. Desembargador, e o senhor já até citou alguns aspectos sobre a justiça de outros países. O senhor poderia falar um pouco mais sobre esse assunto? As principais diferenças entre a justiça brasileira, a justiça de outros países, a justiça de um país em desenvolvimento e a justiça de um país de primeiro mundo? A comunidade europeia, por exemplo, nós tivemos uma comparação dos países dos Balcãs com a da América Latina. Os países dos Balcãs que estão em formação, países novos, é interessante eles contarem com a ajuda monetária da comunidade europeia, investem milhões nesses países para o aperfeiçoamento da justiça, porque há um interesse transnacional de que o funcionamento da justiça esteja perfeita em todos aqueles países, os 42 países da comunidade europeia. Então, esses países em formação, hoje eles vivem tomando o exemplo desses países mais desenvolvidos para não ficarem atrás nessa corrida, porque realmente é uma corrida hoje. Ou você está em permanente movimento, ou você se perde completamente. Então nós temos países como os Estados Unidos, que é um país de alto desenvolvimento, onde se percebe o investimento que estão fazendo na solução de conflitos via online. Mas é um investimento surpreendente mesmo, de milhões de soluções que eles têm alcançado por ano, em cada etapa, naqueles condados americanos. Essas soluções de conflitos via online têm obtido um êxito surpreendente. Então há essa preocupação de equiparação. Os países africanos, por exemplo, muito presentes lá, muito interessados em conquistar essas tecnologias, essas boas práticas para levarem para os seus países, justamente para não ficarem atrás dessas conquistas que estão sendo já efetivadas em outros países. Agora, a gente já falou sobre a justiça mundial, estamos falando sobre a justiça brasileira. Eu queria que o senhor trouxesse essa realidade e fizesse uma avaliação para a justiça maranhense. Como é que nós estamos a nível de mundo? Eu diria que nós estamos muito bem. Nós estamos com excesso aqui de processos, temos casos tópicos
de comarcas e algumas varas, com mais de 10 mil processos, e a Corregedoria está se deparando com alguns quadros mesmo seríssimos, mas a nossa perspectiva de solucioná-los é louvável. Nós estamos ainda com deficiência de 10 juízes até este fim de ano. No começo do outro esperamos ter essa nomeação dos últimos juízes que ainda restam do último concurso para serem nomeados. Então isso vai nos garantir um atendimento melhor ao cidadão que está com o seu processo parado. Mas é um problema que nos coloca justamente nesse alerta de encontrar essa solução com urgência. E isso nós estamos fazendo. Estamos quase terminando de implantar o PJE, o Processo Judicial Eletrônico, em todas as comarcas. Sim. Está sendo feito cotidianamente esse trabalho. Então, o número de comarcas já com processo eletrônico já passa da metade. Então, isso vai incrementar o Poder Judiciário maranhense para uma solução mais urgente. Você vê a facilidade hoje no interior com o processo judicial eletrônico, o advogado está dentro de sua casa, dando entrada inicial, não precisa ir ao fórum. A qualquer momento, processos aí, recursos feitos pela madrugada, nessa mesma hora ele envia para o tribunal. Isso é uma coisa inimaginável. Então, o que se fala hoje, realmente ainda temos excesso de processo, ainda temos morosidade, isso é um fato. Mas já conquistamos um nível de celeridade muito elevado. Quando eu entrei na magistratura, um processo de divórcio consensual durava meses, se não ano. Hoje você faz um divórcio consensual em 5 minutos a 10 minutos. Entra com o casal perante o juiz de família, não precisa às vezes nem agendar, chega lá, tem uma vaga aí para receber, o juiz recebe em 10 minutos é solucionado aquele caso. Isso aí é preciso se consignar esses avanços que têm sido feitos. É importante que a gente torne público isso. Torne público para saber. Para que a sociedade tome conhecimento. Também que a justiça está trabalhando, né? Está trabalhando e trabalhando o duro. Problema é que o povo, o cidadão despertou de uma maneira tal para judicializar que nós estamos abarrotados. Não imagina o cidadão o que a justiça faz diariamente, dia e noite, a seu favor. O número de liminares que se dá por dia de problema de saúde é surpreendente em todo o Brasil e no Maranhão também. Tá certo. Desembargador, e voltando ao assunto do encontro do qual o senhor participou no Sul, como a questão da corrupção interfere na atuação da justiça brasileira, na justiça de outros países? A corrupção... O juiz Sérgio Moura esteve no evento? O Sérgio Moura esteve presente, fez uma palestra que foi muito aclamada por todos os representantes do mundo, dando as diretrizes de sua postura nesse combate à corrupção, que foi muito elogiado, e esse problema foi levado de uma maneira mais incisiva por Portugal. Portugal é preocupado no combate com a corrupção dentro da esfera judicial. Então, é um problema que sempre está a ser alerta. Não pode o judiciário ainda, no tempo de hoje, ser contaminado por corrupção. Não pode. Nós somos o poder que repreendemos a corrupção dos outros poderes, o exemplo tem que vir da nossa parte. Então, isso por isso que esse incremento, essa relevância que está se dando a esses códigos de ética para serem não aquele que antigamente eram tidos como conselhos, como programas de conduta. Não, hoje eles precisam ser realmente algo que se efetive no cotidiano do juiz. Sim, são diretrizes, não é? Diretrizes, mas com força cogente. Sim. Que ele se sinta obrigado a fazer aquele ritual da sua função. Certo.
Então daqui a pouco a gente vai continuar a nossa conversa com o desembargador Lourival Cerejo. E você também pode sugerir um tema para o Justiça Cidadã. Basta enviar uma mensagem para o nosso WhatsApp. O número é o 98880-4461. Depois do intervalo, o desembargador Lourival Cerejo vai falar sobre como a legislação se atualiza frequentemente para acompanhar as mudanças impostas pelas novas relações sociais. Pois é, o atual Código Civil vai completar 17 anos de sancionado e 16 que está em vigor no próximo mês de janeiro. Você vai saber o que mudou de lá para cá, principalmente no direito de família. Aguarde o intervalo. E a gente entra na reta final desta edição do Justiça Cidadã, um programa do Judiciário Maranhense em parceria com a TV Assembleia. Hoje nós estamos conversando com o desembargador Lourival Cerejo, vice-presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão. O atual Código Civil vai completar 17 anos de sancionado e 16 que está em vigor no próximo mês de janeiro. Ele trouxe muitos avanços em relação ao anterior, criado há mais de um século. O Código de 1916 colocava, por exemplo, o homem sempre numa posição de predominância sobre a mulher. Já o Código de 2002 priorizou avanços da ciência, tecnologia e as relações sociais numa estrutura de novos valores. Para o leigo, é difícil imaginar como um Código de Leis Civis de 1916 foi mantido até 2002, 2003. Desembargador, como era a convivência com uma legislação assim tão antiquada do século passado até este século? E quais foram as principais mudanças trazidas pelo Código de 2002? Quando houve essa mudança, o Código Civil de 16 já estava caindo de excessos imaduros, já estava caindo. E a grande felicidade nossa, a grande postura elogiável que com a jurisprudência a gente vai evoluindo, vai captando esses conflitos sociais novos, modernos, e vai contornando essas leis antigas. Então ele não, assim, o Código Velho, ele não paralisa a nossa atividade, porque nós vamos evoluindo com a criatividade da jurisprudência. Mas ele estava, principalmente na área de família, estava emperrando demais as situações em relações familiares, causando sérias injustiças, sérios conflitos e de uma maneira até insuportável mesmo, Sim. Contrária a todos os avanços, o que reclamava de imediato essa renovação que teve. O senhor poderia citar alguns exemplos, algumas dificuldades enfrentadas? Surpreendentemente, a grande revolução que houve no Código Civil foi fora dele, foi com a Constituição de 88. Sim. Com a ainda dentro da vigência do Código Antigo, a Constituição de 88 revogou mais de 60 artigos de imediato do Código de 2002. E passamos a viver o período de constitucionalização do direito civil. Chama-se o Código Civil de Código do Cidadão, porque justamente ele está ali para resolver esses problemas individuais, esses problemas locais. Hoje, ele trouxe inovações muito grandes nos novas figuras de contratos que não eram contempladas pelo Código Antigo, por exemplo, obrigações, isso foi muito importante. Mas nesse ponto de família ele trouxe soluções mais justas, mas já foi publicado com algumas coisas caducas e que justamente a constitucionalização do direito de família solucionou. Por exemplo, alguns casos que o legislador não tem coragem de implantar de uma maneira expressiva no Código, o Supremo Tribunal, por si, pela sua autoridade, já solucionou, como é o caso de reconhecer a união estável homoafetiva e autorizar o casamento também entre pessoas do mesmo sexo. Eu tenho uma curiosidade de saber quando é que isso acontece, né? Quando é que o juiz percebe, né, que precisa de uma mudança? Porque o direito,
veja bem, se ele não se adaptar aos fatos, ele vai sendo levado de enxurrada. Os fatos sociais são muito fortes. Os romanos já diziam, me dê um fato que eu te darei um direito. Então, principalmente nas relações familiares, esses fatos vão primeiro entrar a fase de surpresa, de surpreendente, até de revolta, de ver aquele caso, o caso de uniões homoafetivas. Foi difícil, e ainda está sendo difícil de aceitar, mas a reivindicação, o princípio da dignidade da pessoa humana levou o direito a considerar esses casos que estavam se popularizando, se expandindo de uma maneira tal. Então, a justiça não poderia ficar parada sem dar uma resposta ansiosa dessa população. Pois é, o atual... E foi difícil? Foi difícil, desembargador, a justiça reconhecer a união homoafetiva, quebrar esse tabu que existia? Difícil pela resistência que havia de não reconhecer o óbvio. Então, quando alguns candidatos falam em colocar a justiça como programa de governo, nós ficamos perguntando, mas aliás, a família, que família que eles estão pensando? Porque um dos nossos avanços do direito de família é justamente tirar da tutela estatal. Família, quanto menos a interferência do Estado, é mais autêntica, mais democrática, ela é, como temos conquistado hoje na jurisprudência. Então, o Estado não pode chegar dentro da família e ditar regras. Ele tem o que ele pode fazer é criar um ambiente social sadio para que a família cresça, para que a família se desenvolva, para que a família se expanda da sua inteireza, mas não interferir dentro da ordem familiar. Hoje não se admite mais essa interferência. Com certeza. O Estado se adequando, não é? Exato. A uma outra sociedade, né? Com outro código passado, isso não era. Veja bem, era nem pensado. Vamos dar um exemplo com o Uruguai. O Uruguai já admite o divórcio há muito tempo. Antes, mas hoje nós temos um divórcio dos mais fáceis do Brasil, do mundo, aliás. O Brasil é um dos países em que se casa num dia pode se divorciar no outro. No Uruguai, que já tem um divórcio de muitos anos, isso não acontece. Ainda tem fases e mais fases até conseguir o divórcio. E no caso da união afetiva do casamento também. Não teve o legislador coragem de mudar uma simples palavra do Código Civil. Casamento é a união entre pessoas. Então continua entre homem e mulher. Então, para tirar esse homem e a mulher e botar entre duas pessoas, é uma revolução terrível que ele não tem coragem de fazer. Foi preciso o Supremo dizer é possível. E pode. A exemplo do Brasil, a África do Sul, outros 2 países só conseguiram fazer isso via Corte Suprema. Que ótimo que aconteceu essa revolução. Porque o legislador não teve coragem ainda, vai ser difícil de colocar isso no Código Civil. Agora, ainda falando sobre a valorização da dignidade da pessoa humana, o senhor acha que foi um passo fundamental esse atual código para o combate à discriminação, ao preconceito, um embrião para que a gente conhecesse o empoderamento da mulher? Eu acho que sim. A começar dentro do lar, que ela deixou de ser aquela subordinada ao marido, ela deixou de ser, ela passou a ser um elemento determinante na relação conjugal, mesmo a isonomia. Foram 2 grandes revoluções, né, que a Constituição refletiu, implantou, vamos dizer, obrigou até, e o Código Civil absorveu, foi essa isonomia conjugal e a isonomia filial. Então não há mais filhos diferentes um do outro, não se adjetiva mais o filho, ele é filho e ponto, e a isonomia conjugal, de uma maneira de elogio e reconhecimento dessa dignidade da mulher, essa importância dela na relação conjugal, ela deixou, não há nenhum resquício mais de subordinação ao marido. Então, por favor, as suas considerações finais agora, desembargador, por favor. Inclusive, ainda nesse assunto, nós temos casos nós temos aqui no Maranhão um curioso caso de um casal de juízes em que o juiz absorveu nele o nome da mulher. Em vez de ela
Adotaram o nome dele e ele que adotou o nome dela. As considerações finais que eu devo dizer neste momento sobre o problema da justiça no mundo é que há uma conjugação hoje universal no aprimoramento da justiça, no combate à morosidade, garantindo o acesso do cidadão à justiça, no combate também à corrupção dentro do Poder Judiciário, a luta por uma sociedade mais digna, em que o cidadão se sinta seguro e se sinta confiante no Poder Judiciário que tem. Muito obrigada pela sua participação, desembargador. Obrigado. Obrigado também. E esta edição do Justiça Cidadã está terminando. É uma produção do Judiciário do Maranhão em parceria com a TV Assembleia. Sábado ao meio-dia, a gente vai estar de volta. Se você gostou do tema e quer assistir novamente, tem reapresentação às segundas e quartas, às 9 da noite. Então, a gente se vê. Até a próxima edição. Tenha uma ótima semana. Tchau, tchau.